Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler com você versículo 13, 14 e 15. E depois eu quero pular para o versículo 31 e 32. Vamos começar então com 13, 14 e 15, em voz de coro na tela, por favor. João 4, 13, 14 e 15. Eu vou contar até 3 para ler o primeiro versículo. Quando aparecer o 14 e o 15, você segue lendo. 1, 2, 3, vai. Amém. Vamos pular nesse capítulo 4 ainda, para o versículo 31 e 32. Eu vou contar até 3 para o 31. Quando o 32 entrar, você já segue lendo. 1, 2, 3, vai. Nos versículos 13 a 15, Jesus está falando de uma água que não é água. Nos versículos 31 e 32, Jesus está falando de uma comida que não é comida. Às vezes, água não é água e às vezes comida não é comida. E eu começo com esse texto para te falar de um elemento explorado por João, no Evangelho de João, para falar sobre Jesus, que são as metáforas. No capítulo 1, quando João começa a falar de Jesus, o primeiro versículo do Evangelho de João é: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é uma metáfora para tentar falar de um Jesus que transcende, de um Jesus que não é humano, de um Jesus que é muito superior à nossa capacidade mental e racional de alcançar. Quando você quer falar sobre algo que a mente humana não alcança, você parte de algo que ela já alcança, para, através dessa coisa que é alcançada, você chegar àquilo que não é alcançado. E João, nesse capítulo 4, ele vai seguir na sua tentativa de mostrar que você precisa de uma experiência com Jesus. Ele continua buscando isso no capítulo 4. Ele quer mostrar para você que entender Jesus não é o bastante, é preciso experimentar. E nesse capítulo, Jesus vai mostrar uma mulher tendo uma experiência profunda com Jesus, para nos inspirar a ter essa experiência profunda com Jesus. Mas eu começo te mostrando que Jesus vai usar a história da mulher samaritana para falar com a gente que nós precisamos de uma experiência com Jesus, como a mulher samaritana teve, mas ele vai usar a metáfora. Ele vai usar a metáfora para dizer para nós o quanto essa experiência é importante. E essa metáfora se apresenta com duas faces. Ele diz que a nossa experiência com Deus é água. E ele diz que a nossa experiência com Deus é comida. Por quê? Porque não dá para viver sem água e sem comida. Dá para viver
um pouco mais sem comida, um pouco menos sem água, mas logo, logo nós vamos descobrir que é essencial para a vida. João, quando usa a metáfora da água e da comida para falar da sua relação com Deus, ele está dizendo que é essencial, que não dá para viver sem Deus, que não dá para viver sem uma experiência com Deus. A perspectiva de João é que nós vamos secar e emocionalmente e espiritualmente morrer de inanição, morrer literalmente de fome e sede, se a gente não der o nosso jeito de ter uma experiência com Deus. Mas isso que eu estou te falando já é o final. Vamos para o começo. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Coloca na tela para mim, porque a gente precisa ir para o começo dessa ideia, que eu já resumi agora. E por que eu resumi a ideia no começo? Para que, quando você está caminhando comigo, você já sabe aonde é que eu quero chegar. Para que você não se perca pelo caminho, porque eu tenho que confessar que Jesus andou por um caminho complexo para chegar nisso. E às vezes, a gente lê o capítulo 4 do Evangelho de João várias vezes, uma depois da outra, e quando você está começando a entender, dá um nó, e você se perde. Porque, de fato, é um caminho complexo. Vamos começar esse caminho complexo, que vai do versículo 1 até o versículo 42 desse capítulo. E vamos começar lendo do versículo 1 a 3, onde João vai fazer uma conexão. Está pronto para ler comigo? 1, 2, 3, vai. Desse texto, versículo 1 a 3, quando João explica algumas coisas, dizendo que Jesus está saindo da Judéia e voltando para a Galiléia, João está fazendo uma conexão com o texto anterior. Ele está dizendo, Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia quando alguém disse para ele que estão falando por aí que você superou João, que você batiza mais do que João. Então, o que motiva Jesus a sair da Judéia e ir para a Galiléia? As conversas fiadas que estavam naquela região. João coloca isso no início da história da mulher samaritana, justamente para ajudar a gente a fazer conexão com a história anterior. Eu não sei se você lembra da história anterior, no capítulo 3, mas a história anterior, no capítulo 3, é sobre João Batista. João Batista foi atacado emocionalmente pelos seus discípulos, dizendo, todos os seus discípulos foram atrás de Jesus e você ficou sozinho. E João aceita isso, dizendo, mas é para isso que eu vim, importa que ele cresça e eu diminua, eu sou só o amigo do noivo. Nós vimos na história de João Batista, no final do capítulo 3 de João, que uma das marcas de que Jesus de fato fascina as pessoas, é porque pessoas fascinadas por Jesus aceitam sofrer por ele, aceitam dar tudo por ele, e isso faz a gente perceber, essa pessoa teve uma experiência com Deus. Sabe, uma das coisas que os seres humanos vão evitar a todo custo, é de sofrer, tomar prejuízo, e ter desconforto. Quando alguém aceita sofrer, tomar prejuízo e ter desconforto por uma causa, então ele nos inspira com a causa dele. João Batista aceitou sofrer, tomar prejuízo e ter desconforto no final do capítulo 3. E João conta essa história de João Batista para nos dizer assim, está vendo o que acontece com João? João ficou tão fascinado por Jesus, que ele aceita sofrer, aceita tomar prejuízo, aceita ficar no desconforto por amor a Jesus. O que João quer com a gente? Ele quer que a gente olhe para a história de João Batista, aceitando isso, e a gente diga,
tem alguma coisa nesse Jesus, deixa eu olhar mais de perto. E é o olhar mais de perto que vai fazer a gente ter nossa própria experiência com Jesus. Porque João, o evangelista, quer nos desafiar a sair do padrão conhecimento racional e ir para o padrão de ter uma experiência com Jesus. Toca em alguém perto de você e fala para ele assim: você precisa de uma experiência com Jesus. O início do capítulo 4 de João é uma continuação dessa história de João Batista. E a gente percebe que é uma continuação, porque João começa a história falando assim: quando Jesus escutou que tinha um falatório no meio do povo, dizendo que ele estava melhor que João Batista, ele saiu da Judéia e foi para Galiléia. Então, João está dizendo: eu quero dar uma continuada naquela história. Aquela história de gente que é fascinado por Jesus, aceita sofrer por ele. A história, então, está linkada com a história anterior. E aí, o versículo 4 desse texto vai começar um novo padrão, uma nova história, mas alicerçada na história anterior. Então, entenda aqui, o que João quer mostrar para a gente sobre a mulher samaritana, está alicerçado na história anterior que ele nos mostrou, na história de Jesus e João Batista. Põe na tela para mim, vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Eu vou contar até 3 para você ler o versículo 4, e você segue lendo até o 8. 1, 2, 3, vai. Eu chamo essa sessão, do versículo 4 ao 8, de sessão das desculpas. São várias desculpas para que a mulher samaritana tivesse um encontro com Jesus. Mas nenhuma dessas desculpas eram verdadeiras. Cada uma dessas desculpas escondia a intervenção proposital de Deus para fazer aquele encontro acontecer. Por exemplo, o versículo 4 começa dizendo assim: era necessário passar pela região da Samaria. Naquele tempo, sair da Judéia e ir para a Galiléia, tinha a Samaria no caminho. Mas a maioria absoluta dos judeus não ia num caminho reto passando pela Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e eles tinham uma certa preocupação de encontrar samaritanos pelo caminho, porque havia uma briga entre eles, havia uma resistência entre judeus e samaritanos, e quando os judeus saíam da Judéia e iam para a Galiléia, em vez de passar pela Samaria, eles pegavam um caminho que cortava por fora daquela província de Samaria. Então, quando o texto diz, era necessário passar por Samaria, o texto não está, de fato, querendo dizer que Jesus não tinha outra opção. Porque ele tinha, e era a opção mais usada, era a opção de se desviar da Samaria. Por que era necessário passar pela Samaria? Porque Deus tinha um plano para se realizar ali. E aí o texto continua no versículo 5 dizendo, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. A ideia desse texto é parecer que, por puro acaso, o caminho chega ali. Mas não era por acaso, porque tinha uma mulher em Sicar que seria salva, e através dela toda a cidade de Sicar seria salva. E
O versículo 6 parece outra desculpa. Ficava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. O texto dá a impressão de que Jesus foi parar no poço por acaso, chegou ao meio-dia por acaso, sentou na beira do poço porque estava cansado. Tem um conjunto de explicações para dizer por que Jesus estava ali e por que Jesus ia encontrar com essa mulher. A ideia geral do texto é parecer que é acaso, para nos dizer que as nossas experiências com Deus, elas não precisam de algo especial. Elas não precisam daquele dia especial, daquele encontro especial, daquele retiro especial, daquela imersão especial. O nosso encontro com Deus pode acontecer no campo do por acaso. Mas para Deus nunca é por acaso. Deus armou tudo para dia, hora e momento. Mas para nós pode ser no por acaso do dia a dia. Deus quer ter um encontro com você e você não tem que ficar esperando aquele dia especial. Cabe uma experiência sobrenatural com Jesus no seu andar do dia a dia, na sua leitura de Bíblia pela manhã, na sua leitura da palavra de Deus pela noite. Não tem que ser por acaso. A ideia é que Jesus parou na beira do poço, sentou ali, porque ele não tinha uma vasilha para tirar a água do poço. O poço é fundo, tinha uma corda, mas quem fosse tirar água tinha que trazer uma vasilha, amarrar a vasilha na corda, jogar a corda com a vasilha no poço, encher a vasilha e puxar a vasilha cheia para beber. Jesus não tinha vasilha, então ele se senta na beira do poço e fica esperando. Parece que por acaso uma mulher samaritana foi tirar água a meio-dia. Aqui eu preciso que você entenda que os samaritanos eram um povo crente. Crente assim meio desviado, meio solto, mas eles eram crentes. O nosso tempo não nos permite te explicar o que levou o samaritano a estar na situação que estava, mas dá para resumir em dois momentos específicos. Primeiro, quando as tribos do norte se separam da tribo do sul, no tempo do rei Roboão, que entregou 10 tribos, aliás, perdeu 10 tribos para Jeroboão, e aí o reino do norte com Jeroboão tinha 10 tribos, e o reino do sul com Roboão ficou com 2 tribos, e o templo ficava no sul. Como o templo ficava no sul, o rei do norte começou a proibir o povo de ir no sul adorar Yahvé, e por causa de questões políticas e financeiras entre os dois reinos, o rei Jeroboão começou um culto no norte, no Monte Gerizim, para que o povo de Israel cultuasse no norte. Só que para eles cultuarem no norte, ele fez 2 estátuas de bezerros de ouro e disse que aquele era o Deus de Israel. E a idolatria começa ali no norte. Mas no norte, onde ficava Samaria e a cidade de Sicar, perto do Monte Gerizim, o culto deles, embora envolvesse idolatria, eles continuavam, por exemplo, lendo a Torá, a lei de Moisés. Eles não aceitavam os outros profetas, principalmente eles não aceitavam o profeta Isaías, porque o profeta Isaías falava muito abertamente e zombava da idolatria dentro de Israel. Mas eles aceitavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles tinham um culto meio estranho lá, mas eles tinham um culto ao Senhor. E misturavam um sincretismo religioso entre o Senhor, Baal, Aserá, bezerro de ouro. Era meio confuso, mas eles adoravam ao Senhor. O segundo momento foi depois da Babilônia, quando o povo de Israel volta da Babilônia. Não tem mais tribo do norte, tribo do sul, virou tudo um povo só. Mas o povo do norte, o povo da região de Samaria, voltam para aquela região e eles começam um culto sincrético ali, misturado, e o povo de Israel começa a se misturar com pagãos que tinham sido colocados ali por Nabucodonosor e se casar e misturar a raça judaica. Então o povo de Samaria nessa época passa a ser um povo misturado. E quando Esdras, o sacerdote, veio para Jerusalém para organizar o culto,
Esdras disse que quem não quisesse criar uma raça pura, se separar das esposas pagãs, não seria mais considerado judeu. Esse povo que não quis ser fiel à crença judaica foi para a região de Samaria, e um culto cresce ali na contramão do culto judaico de Israel. Então, historicamente, a região de Samaria é uma região que resiste ao culto judaico, e por isso eles se resistem mutuamente. Judeu não gosta de samaritano, samaritano não gosta de judeu, e é isso que acontece ali naquele poço. Jesus chega, senta na beira do poço e começa a esperar. Essa mulher pertence à cidade de Sicar, aonde tem um culto mais ou menos. Mas pior, essa mulher, além de viver numa cidade onde o culto é mais ou menos, ela era um pouco pior do que o mais ou menos. Essa mulher vai buscar água meio-dia, porque as mulheres de bem iam buscar a água pela manhã, quando o sol estava mais fresco. Meio-dia era o calor do dia, ninguém queria ir buscar água meio-dia, porque meio-dia está quente demais, ninguém quer fazer isso. Mas por que ela vai? Porque ela não quer encontrar as mulheres de bem, nem de manhã, nem de tarde, que era quando as mulheres de bem iam. Ela foi meio-dia, sabendo que não tinha ninguém lá, mas Jesus estava lá. E a ideia é que o seu encontro com Deus não tem a ver com sua santidade, com sua perspicácia, com sua perfeição, porque quando você percebe João o Batista tendo um encontro com Deus, no final do capítulo 3, a imagem que você tem é que João é alguém de alto nível. João não é qualquer um, João é um homem de alto nível. E aí fica claro em João que quem tiver um alto nível e quem tiver capacidade de se sacrificar por Deus, vai ter uma experiência com Ele. Mas essa mulher está longe disso. Essa mulher era alguém à parte da sociedade. Ela não tinha bons relacionamentos no meio do povo. Por isso ela vai buscar água meio-dia. E Jesus está lá. Tudo tinha sido armado para aquela mulher ter aquele encontro com Jesus. Mas parece que é ao acaso. E ali, no versículo 4, começa uma conversa. Jesus pede água. E ela diz: como é que você pode pedir água para mim, que sou samaritana? E aí Jesus diz: mas eu tenho uma água melhor para te dar. E aí Jesus começa a usar aquela metáfora da água e da comida. Eu quero ler esse texto com você, e eu queria convidar você para fazer essa leitura comigo, de pé. Vamos ficar de pé? E eu quero ler com você do versículo 7 até o versículo 24. Vamos ler junto? Eu vou contar até 3 para você ler o 7, e aí você vai continuar até o 24 lendo sem parar. E não deixa a Karen tirar sua atenção. Perder para a Karen, vou ganhar de quem? Né? Nem eu estou me convencendo disso, gente. Até eu estou querendo olhar para a Karen também. Estão prontos para a leitura? Versículo 7. 1, 2, 3, vai.
Oh, meu Deus! Você pode sentar. Escuta isso. Escuta. Jesus está mostrando a água para aquela mulher. Quando Jesus começa uma conversa pedindo água para a mulher, ele começa de propósito para levá-la à metáfora que ele queria aplicar. E quando ele diz, mulher, me dá água, e a mulher diz, não, eu não posso te dar água, você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher, que conversa é essa? E aí Jesus diz para ela com calma, e gente, é aqui que Jesus pega ela, porque a voz de Jesus, o tom de voz, o jeito de falar, as palavras escolhidas, mexe. Lembra que em textos anteriores, Jesus fala para Natanael assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, isso quebra Natanael. Lembra que em textos anteriores, Jesus diz para Pedro assim, te chamam de Simão, mas eu vou te chamar de Pedro, isso quebra Pedro. Jesus fala para Filipe, Filipe, siga-me, isso quebra Filipe. É esse Jesus que está conversando com a mulher. A palavra dele, ela tem uma força a mais. É João quem conta que 4 soldados foi prender Jesus, e eles não conseguiram prender Jesus, eles voltaram, e perguntaram para eles, por que vocês não prenderam Jesus? E eles chorando, emocionados, disseram, a gente não conseguiu prender ele, porque ninguém jamais falou como ele fala. Esse Jesus que é capaz de fascinar com a voz dele, estava sentado ali na frente da mulher, e aí ele diz para ela, mulher, você não quer me dar água? Tudo bem, mas deixa eu te contar, eu tenho uma outra água, e se você me pedir a outra água, eu vou te dar a outra água, e você nunca mais terá sede. Quem beber dessa água aí, mulher, vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No diálogo que envolve a mulher acusar Jesus de tentar parecer maior que Jacó, que fez o poço, e Jesus se defender dizendo, de certa forma sou mesmo, porque essa água aí, se você beber, vai ter sede de novo, a água que eu tenho, ninguém vai ter sede. Nesse diálogo, Jesus chega ao ponto de afirmar para ela, você precisa da água, e aí ela já está fascinada, e mesmo sem entender do que realmente estamos falando, ela diz, eu quero essa água. Quando a mulher diz, eu quero essa água, ela ainda não entende, mas ela já está fascinada, ela já está vendo Jesus como alguém capaz de quebrar ela por dentro, só com o jeito de falar, porque a palavra de Deus tem essa força para quebrar a gente. E aí, quando a mulher diz, eu quero água, me dá água, você falou que é só eu pedir a água que você vai me dar água, então, estou pedindo, eu quero a água. Aí Jesus começa a dar água para ela. Sabe como é que Jesus começa a dar água? Ele diz assim, vai, chama seu marido e volta. A água já estava indo. Ela não nota, porque ela não sabe do que ele está falando quando ele fala de água. E aí ela diz, não, eu não tenho marido. Olha a água chegando. E Jesus diz, é verdade, você não tem marido. Mulher verdadeira. Na verdade, você já teve 5. E atualmente você está se envolvendo com mulher, com o marido da sua melhor amiga, que não é seu, desculpa eu falar. Isso quebra ela. Porque, gente, imagina, você está conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida, e de repente essa pessoa começa a contar a sua vida, como se andasse por aí te stalkeando, sabendo tudo sobre você, e ela começa a se chocar, e a resposta dela é, vejo que o senhor é profeta. Mas a essa altura, ela já está fascinada, ela está fascinada como Natanael, como André, como João, como Filipe, ela está fascinada como os discípulos contados anteriormente ela só ainda não sabe como lidar com aquilo, a mente racional dela ainda não entende o que está acontecendo, e quando Jesus conta para ela, ela diz, você é profeta, e a reação dela, ao assumir que Jesus é um profeta, é se defender, porque ele é um profeta, capaz de contar a vida dela, para ela,
mas ele não é samaritano, ele é judeu. Os samaritanos não gostam dos judeus, não concordam com os judeus. Então, assim que ela admite, você é profeta, ela começa a se proteger dele, dizendo, olha, você é profeta, mas não me venha com aquela conversa não, de sempre. Porque eu sei que os nossos pais adoraram nesse monte. E vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que é para adorar. Então, mesmo que você seja profeta, eu não sei se posso te dar crédito, porque as nossas crenças são diferentes. E a mulher não percebe que a água que ela pediu está sendo derramada nela. Porque a água é a palavra de Deus, que quebra a gente, que dá vida a gente, que muda a gente, que abençoa a gente. E Jesus está dando a palavra para ela, está falando a palavra para ela. E Jesus começa a explicar. Ele diz, mulher, é verdade, o culto dos samaritanos está errado, a salvação vem dos judeus. A salvação vem de lá, vem de Jerusalém, dos profetas, vem da lei de Moisés, a salvação está na cultura judaica. O culto samaritano está errado, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Está mudando tudo. Está começando um novo tempo. E esse novo tempo inaugura um momento em que o lugar da adoração não é mais em Jerusalém nem em Samaria. Tem um novo lugar de adoração. Deus agora está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando a mulher percebe que Jesus está falando de coisas profundas, ela arranjou uma tangente para fugir. Porque o que Jesus está dizendo para ela? Olha, você falou que você está confusa entre o Monte Gerizim e Jerusalém. Não é nenhum dos dois. Agora Deus tem um novo jeito. É sua relação com Ele em espírito e em verdade que vai estabelecer seu culto. E ela diz, eu quero isso, mas eu não sei, você é judeu, eu sou samaritano. É claro que os judeus vão falar que o judeu está certo e o samaritano está errado. Sabe o que eu quero? Eu vou continuar confiando em Deus, mas eu vou esperar o Messias chegar. Quando o Messias chegar, ele vai botar ordem na casa e vai dizer o que é o que. E aí Jesus disse, você está esperando o Messias? Ela disse, estou esperando o Messias. Jesus disse, sou eu. Pensa, se Jesus falou para Natanael assim, Natan, te vi debaixo da figueira e isso quebrou ele. Pensa como é que quebra a mulher samaritana, Jesus falar para ela, eu sou o Messias que você estava esperando. É claro, gente, que no momento em que Jesus fala, eu sou o Messias, ele já vinha numa conversa preparando e ressignificando a perspectiva de mundo dela para chegar nesse ponto onde Jesus diz, eu sou o Messias que você estava esperando. Essa é a hora em que a mulher se derrete completamente e é tomada por um mover do Espírito e aproveita que os discípulos chegam para salvar ela. Já teve numa situação em que você é salvo pelo gongo? Que as pessoas te encurralam e na hora que você está encurralado chega alguém e você fala, que bom que você chegou. A mulher estava emocionada, ela estava a ponto de entrar num mover sobrenatural quando os discípulos chegam, e ela aproveita que os discípulos chegam, e o texto diz que ela deixou o cântaro, porque ela veio para buscar água, largou o cântaro com água e tudo, e saiu correndo, e ela corre para a cidade dela, movida com aquela sensação de, eu tive uma experiência com o Messias veio, ele é o Messias, e a mente dela faz cálculos, ele é o Messias porque ele sabe tudo sobre mim, ele é o Messias porque ele me encontra na beira do poço, ele é o Messias porque ele não é chato igual os outros judeus, ele não me julgou, ele me aceitou, ele se preocupou comigo, enquanto ela corre para chegar na cidade, quando ela chega na cidade, ela está tomada por tudo aquilo. E ela não tinha moral nenhuma na cidade, gente. Ela era excluída da sociedade, marginalizada. Ninguém dava moral para ela. Mas ela chegou de outro jeito. Ela chegou com um brilho no rosto. Ela chegou cansada de correr do poço até a cidade. Ela chegou sem o cântaro. E ela vai de casa em casa dizendo para as pessoas,
mais importantes da cidade que ela conhecia. Eu encontrei um homem, e eu acho que ele é o Messias. Eu encontrei um homem, e eu acho que ele é o Messias. Sabe o que fascina as pessoas? O que fascina as pessoas não é o que ela diz, é ela. A mensagem que essa mulher pensava que transmitia era uma mensagem verbal, racional, que dizia para o povo: gente, eu encontrei um homem que falou a minha vida toda na minha frente, eu acho que ele é o Messias. Ela imaginava que a mensagem era essa, mas sabe qual era a mensagem? A mensagem era: essa mulher deprimida, complicada, neurótica, problemática, tá diferente. Que é isso? Não era o que ela estava falando, era ela. As pessoas começaram a olhar para a mulher e perceber: aconteceu alguma coisa com essa mulher. Alguma coisa mudou nela, o brilho do rosto dela está diferente, o jeito dela falar está diferente, tem uma alegria nela que não tinha antes, tem algo nessa mulher, e é estranho isso. Mas daqui a pouco, chega a mulher com uma multidão da cidade, que veio atrás dela conhecer Jesus. Mas antes de falar dessa multidão, eu queria te falar da comida. Lembra que falei da bebida? Diga assim: a água é a palavra de Deus, viva, que é capaz de me desmontar e fazer de novo, matando a minha sede espiritual. Jesus derramou essa água na mulher enquanto conversava com ela. E essa mulher, cheia desse mover, vai para a cidade e move a cidade inteira, e a cidade inteira vem atrás dela para conhecer Jesus. Mas enquanto eles estão vindo, tem uma coisa acontecendo em relação à comida, que eu queria mostrar para você. Versículo 31 até o versículo 38. Põe na tela para a gente ler. Acha que consegue ler de pé de novo? Vamos ler de pé? Isso. Vamos fazer essa leitura de pé. 31 a 38. Eu conto até 3 para você ler o 31. E aí você segue até o 38. 1, 2, 3, vai. Amém. Você pode se sentar. Põe na tela para mim o versículo 36. Versículo 36. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Sabe, João aproveita o contexto em que Jesus está falando de água como metáfora da vida de Deus que alimenta o espírito humano,
para colocar no jogo uma outra metáfora da senso de missão que alimenta a alma humana. Imediatamente quando a mulher bebeu a água e sai para a cidade para contar para todo mundo sobre Jesus, os discípulos chegam e começam uma conversa sobre comida. Mestre, você vai comer? Não, eu não vou comer. Por que não? Porque eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Qual é a sua comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe, aqui tem um jogo de metáforas que estabelece o seguinte: tem uma carência na alma humana que não vem da alma. Os psicólogos chamariam isso de sede existencial. É nesse lugar que acontecem as crises existenciais. É aquela sensação de eu estou perdido na vida, porque eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, eu estou perdido. Mas essa carência que a alma humana tem, essa carência existencial, ela não é resolvida no psicológico. Não tem nada que a psique humana pode inventar que resolve isso. A única coisa que resolve a sede existencial do homem é uma experiência com Deus. É a convicção de que Deus é meu Deus e eu estou me relacionando com Ele. Sabe, aquela sensação expressada na frase que muitos evangelistas pregaram: tem um vazio no homem do tamanho de Deus. Quem já ouviu essa frase? Tem um vazio no homem do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus preenche isso. Quando esse vazio não é preenchido, uma crise existencial se instala e o indivíduo começa a sofrer de uma espécie de solidão espiritual, de eu estou sozinho e largado no universo, eu não pertenço a ninguém, nem a coisa nenhuma. Isso vira sede. O que mata essa sede é a palavra de Deus que Jesus deu para aquela mulher. Quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem uma experiência com a palavra de Deus, essa sede é resolvida. Mas João segue em frente com outro problema da alma humana, que é a sede, ou a carência, ou a fome de uma missão, uma razão para viver, alguma coisa que lhe dê significado. E Jesus fala disso, dizendo que, para completar, logo depois que você tem uma experiência com Deus e a sua sede existencial é resolvida, você precisa também matar a sua fome emocional de significado. Você precisa de uma missão, você precisa de uma razão para viver. Por isso, Jesus diz: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes, muitos crentes, ele tem uma experiência com Deus de fato que o marca. E ele aprende a amar Jesus de um jeito. Mas depois de algum tempo andando com Jesus, ele se torna uma espécie de ovelha gorda. Sabe, que só recebe, mas não dá nada. Não pense em ninguém para não arrumar encrenca para sua cabeça. Só te dou licença para pensar em você. Se você não se encaixa, é porque você está se alimentando, mas também está abençoando. Mas isso gera nesse crente, que eu estou chamando aqui de uma ovelha gorda, porque ele come, mas ele não serve, ele não exercita, ele não dá nada. E essa pessoa começa a entrar numa outra crise, mas essa crise é emocional, ela é psicológica, é a falta de significado. Eu recebo, mas eu não dou. Eu sou abençoado, mas eu não abençoo ninguém. Sabe, o ser humano existe para servir. Por isso Jesus diz: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Minha comida é fazer. Minha comida é servir. Minha comida é cuidar do outro. Minha comida é dar feedback, dar retorno. Minha comida é dar fruto, é fazer outros serem abençoados com o que eu tenho. Quando Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ele diz que a gente precisa de água, mas a gente também precisa de comida. O ser humano precisa primeiro pertencer, primeiro fazer parte de algo de Deus. Ele precisa nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Mas depois de algum tempo isso não basta. Depois de algum tempo
ele precisa se alimentar de ser útil. Ele precisa se alimentar de fazer a vontade de Deus, o que vai fazer com que a alma ganhe significado. Então, é preciso unir a água que dessedenta e a comida que dá propósito. E nesse texto, Jesus está dizendo que você encontra as duas coisas no encontro com Deus. Sabe, quando você olha para essa mulher, você percebe que ela ganha a água e imediatamente ela está ganhando a comida. Porque ela volta para a cidade e ela começa a fazer a vontade de Deus, dizendo para um monte de gente que o que Deus fez na vida dela é excepcional e ela gostaria muito que eles também recebessem disso. Nota que naturalmente o impulso do novo nascimento vai produzir o liberar para os outros. Sabe, eu falo para o pessoal do programa de cura, no 12º passo tem uma recomendação para ir, levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todas as suas atividades. Sabe o que eu falo para as pessoas que terminam o programa de cura? É que ela praticamente não tem escolha. Por quê? Porque quando você é fascinado, quando você é tratado, quando você cresce, quando você sai de um nível e vai para um nível muito melhor, você consegue não falar para ninguém sobre isso? Ninguém consegue. Então, naturalmente, se você tem uma experiência com Deus, essa experiência não vai te dar só água. A experiência com Deus vai te induzir a ser alguém que tem missão na vida, que tem uma razão para viver, que não existe só para a sua própria vida, ele existe também para cuidar de outros, para abençoar outros. A gente nota isso nessa mulher. E eu quero ler com você, e eu vou terminar com essa leitura. E eu queria que você ficasse de pé, e essa é a última vez que a gente vai terminar. Eu queria ler com você versículo 28, 29 e 30, e depois 39 a 42. Vamos pular do 30 para o 39, vamos ler até o 42, 28, 29,